boa noite para você. Tudo bem? Muito bom ter vocês aqui comigo hoje. Hoje a gente vai receber o Seiglon, querido terapeuta do Núcleo Quântico Arco Verde. Vai conversar com a gente sobre espiritualidade, expansão de consciência. Estou muito feliz que ele aceitou meu convite. Boa noite para quem está chegando. E assim que ele entrar, a gente já começa a nossa live. E vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas, para tirar suas dúvidas sobre espiritualidade, sobre limpezas. Tudo isso a gente vai falar com o Seiglon hoje. Então vamos só aguardar alguns minutinhos e vão me contando como que vocês estão se sentindo hoje, se vocês estão bem. Olá a todos que estão chegando. O Seiglon chegou. Vou chamar ele para começar aqui comigo. Boa noite, Mila. Tudo bem? Olá! Opa, Boa noite, Seiglon. tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, Mirella? Tudo ótimo. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. Muito feliz de ter Bom, você aqui com a gente. também fico feliz em estar participando aqui, né? Colaborando aí com o pessoal. Tá me ouvindo bem? Tô Tá tudo certinho? tudo Tá. bem. Você tá me ouvindo bem? Sim, sim. Tudo bem. Ok. Seglon, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho sobre a sua história, o que que você faz, para todo mundo te conhecer. Tá bom. Então, assim, dentro desse conceito todo de espiritualidade, né, que a gente está estudando e buscando, eu sou uma pessoa simples, né? Que estou aí estudando, tentando me compreender, né, tentando me conhecer cada vez mais, né, para ir melhorando, né, melhorando como consciência, né, melhorando como essência, como alma, né, tá? Então, a partir dessa caminhada, né, de busca, de se conhecer, foi abrindo e surgindo algumas oportunidades de trabalhar na área de terapias, né, algo mais efetivo, né, junto à hierarquia espiritual. E aí eu fui iniciando a minha caminhada. Num primeiro momento, a minha caminhada ela inicia junto com a linha dos orixás, né? Dentro de uma linha religiosa, né? Mas logo em seguida já veio algumas intuições, alguns insights, e aí eu já fui, digamos assim, retirado dessa linha religiosa, né? E aí eu fui sendo conduzido, né, para estudos mais profundos e entrar numa linha mais esotérica, digamos assim, né? Eu sou engenheiro de formação, né, tenho duas engenharias, pós-graduação, e isso tudo, toda a parte de engenharia que eu estudei, ela serviu para mim como base, como fundamento para compreender a espiritualidade de uma forma mais profunda, né? Então, toda essa base científica, ela me ajudou a sair daqueles conceitos mais devocionais, daqueles conceitos mais religiosos, quando se fala, né, sobre espiritualidade, e levar para algo mais científico, mais pé no chão, né? E isso me ajudou muito. E aí, a partir dessa unificação, né, desse despertar para a espiritualidade e a base da engenharia, né, unificando essas duas linhas, eu fui criando a minha estrutura de trabalho, de autoconhecimento e de ajuda para outras pessoas, né? E aí foram surgindo aí vários ensinamentos ao longo dessa caminhada, né? Então, tendo como uma base assim mais forte, né? Assim como você também tem, a linha de estudos da rometria, né? Dando um direcionamento melhor para a gente entender, né? Aonde que a gente está, né? De onde a gente veio, para onde a gente quer ir, aquelas perguntas clássicas, né? Exatamente. Dando uma abertura maior para essa compreensão, né? E aí foram surgindo, né? E ao longo do trabalho, da caminhada, eu fui me conhecendo cada vez mais, e aí foi surgindo
buscando, além da ajuda com a parte de terapias, digamos assim, também a questão de estudos, né, de retransmitir informações, né, entrando mais para essa linha de ser facilitador ou professor, como o pessoal queira chamar, né? Tá? E aí foi surgindo o curso, disponibilizando cursos, né? E de uns anos para cá, mais ou menos um pouco antes da pandemia, ali mais ou menos no final de 19, aí deu um boom, né, na parte do trabalho referente a ensino. Né? Então, ali foi um marco bem significativo para mim, né? Obviamente que ali houve alguns processos bem mais intensos com relação à parte espiritual, algumas ativações foram feitas ali naquele período, e isso abriu para mim muitas questões, ou seja, mais trabalho surgiu, digamos assim, né? Tá? E aí eu me direcionei, coloquei um pouco mais de ênfase também no meu trabalho com relação a essa parte de ensino, né? E aí até o fato de estarmos ali no momento de confinamento, né, meio que forçado, essa parte online ela acabou explodindo também, né? Aumentou muito mais essas conexões, né, via online. Isso para mim, de certa forma, foi muito bom porque expandiu o meu trabalho. Tá? Então, isso para mim foi muito importante, né? E aí eu consegui ajudar e ainda ajudo, né, um número maior de pessoas, né, com o trabalho, né, pelo menos com o pouco que eu sei, com o que eu consigo, vai ajudando e vai espalhando informações, né, e ajuda para as pessoas se conhecerem e se conectarem, né, com a sua essência. Né? E hoje é isso. Hoje a gente está aí conversando, né? A gente se conheceu lá num evento também, né? Embora a gente venha das mesmas escolas, né? A gente venha das mesmas escolas, a gente acabou se conhecendo lá e hoje a gente está aí conversando. Não, é maravilhoso. Eu falo que a gente, né, os campos vão se formando, as coisas, as sincronicidades vão aparecendo, as pessoas a gente vai se conectando e vai começando, né, a seguir e, enfim, vai vendo que a energia vai pela mesma linha. E muito interessante, Ceylon, porque eu tenho algumas clientes que são suas alunas de quarta-feira. Ah, legal. Assim, é muito, muito gostoso porque eu fui indicar você para uma delas e ela já falou: eu adoro ele, é meu professor! E foi, assim, foi muito bonitinho, porque foi logo em seguida que eu te conheci. Deixa eu ver. Olha, somos um terapeuta. Foi neste momento que encontrei o Sigmund e o Reiki. Ah, que bonitinho, na pandemia. O divisor de águas na minha vida. Nossa, que lindo! Muito obrigada por contar pra gente. Ah, legal. Legal. Não, isso é muito legal, né? Porque a gente vê o quanto o online auxiliou os processos, né? De todos nós, né? Espiritualmente falando, foi um boom muito grande. A gente vê nos quesitos de expansão de consciência, principalmente o pessoal que começou a compreender, né, que caminho era esse que queria começar a seguir, né? Foi para dentro de casa e resolveu começar a trabalhar o seu autoconhecimento. Então isso mudou muito, né, Ceylon? E trouxe Sim. muitas oportunidades. Eu vejo como oportunidades, né? Eu sei que muitas pessoas não enxergam assim, mas a minha situação, eu conto muito isso aqui. Antes da pandemia, eu era sommelier. Trabalhava com vinho, ia lá para o Rio Grande do Sul, mas para fazer curso em dentro, e não Novo Hamburgo, nada disso. E veio a pandemia, já óbvio, né? Já caminhava com a espiritualidade antes, mas na pandemia foi quando tudo se deslanchou. Eu também vim para o digital e comecei a me especializar ainda mais. E hoje estou aqui conversando. Mas para mim foi um divisor de águas. E me conta uma coisa que é uma curiosidade minha. O núcleo quântico você já tinha antes da pandemia ou é uma coisa recente para você? Não, já tinha. Ele surgiu de 2014 para 2015. Tá? E aí o nosso espaço aqui, ele surgiu através de uma solicitação do meu hierarquia espiritual. Né? Então, essa hierarquia espiritual, o espaço é aqui onde eu estou, né? Aqui é um espaço. Ele é dentro do mato. Né? Então, uma linha de orixá se apresentou, um caboclo se apresentou,
né? E solicitou, eu quero uma casa aqui, né? E naquele momento era só mato, era fechado, então eu tinha que preparar, montar, fazer toda uma infraestrutura, né? Partir praticamente do zero e montar. E foi que nós fizemos, né? Então, os atendimentos hoje que eu faço é num sítio, né? Então, é integrado com a natureza, né? Até porque é fundamental quando a gente trabalha dentro de uma linha mais xamânica, né? Só para esclarecer para quem está chegando. Para mim, os orixás é xamanismo, não é uma linha religiosa, né? Eu encaixo dessa forma, né? Então, para mim, o contato com essas hierarquias espirituais, o trabalho que eles desenvolvem, ele é fundamental que tu tenha, né, essa integração com a natureza, tá? Então, por vários fatores, né? Até para a gente conseguir movimentar uma energia mais harmônica, né? Ter menos interferências e, obviamente, aí a gente consegue respostas melhores, né? Daquilo que a gente está movimentando de energia, né? Então, o espaço ele surgiu em 2014, 2015, né? Mais para atendimentos presenciais, né? E aí depois acabou vindo, né, essa parte mais de instrução, né? De orientação, né? Instrução de orientação, né? Então é isso, né? A gente está aí já há mais ou menos 8 anos, né? Nossa, bastante tempo, né? A gente vê que é uma caminhada já. E me fala uma coisa, em relação ao xamanismo. O xamanismo já vem com você desde o início também? Ou foi algo que foi sendo construído à medida que você foi se desenvolvendo? É, assim, quando a gente vai se conhecendo em profundidade, a gente vai descobrindo que essas coisas a gente já traz de outras vidas, né? Sim. Não é só na encarnação atual. Já faz parte de experiências anteriores, né? Então, isso foi despertando ao longo da minha jornada, né? Então, que nem eu falei, quando eu entrei na religião, né, na Umbanda, né, tinha um vínculo com os orixás, já era com essa perspectiva, com esse viés mais xamânico, né? Então, ali também acabou servindo, sendo um portal, uma porta de acesso para melhorar o meu contato com a minha hierarquia espiritual. Aí, quando melhorou esse contato, eles disseram, bom, agora o teu caminho é esse, segue por esse caminho, né? Então, e nada contra a religião, né? Eu sou muito grato pelas coisas que eu aprendi ali, obviamente que sim, né? No entanto, a proposta de trabalho, né, da minha hierarquia espiritual comigo, que eu tenho com as pessoas, digamos assim, eu não poderia cumprir dentro de um centro de Umbanda, porque lá tem uma forma de trabalho, né? Tem toda uma ritualística de trabalho, tem uma forma de ajudar as pessoas, né? E a minha proposta é um pouco diferente, que não poderia ser realizada lá, né? Então, eles foram me direcionando e acabei montando esse espaço, né, onde eu posso conduzir de acordo com as orientações que a hierarquia espiritual vai delineando, né, vai dizendo, ó, faça isso, faça aquilo, faça dessa forma, né, conduza dessa forma, e a gente vai montando os trabalhos. E um outro ponto que é bem relevante é quando a gente entra para a linha da rometria, dos estudos do Rodrigo Romo, da rometria, né, tem conceitos que não são aceitos, né, por quem não estuda essa linha, né? Então, tem todo um sistema de crenças, né, tem dogmas religiosos, tem questões que vão contra, né? Então, isso também é um outro ponto que não tinha como conduzir, né? Que não fosse de uma forma independente, né? E isso para mim foi muito bom porque ampliou muito o meu entendimento, né? O retorno das informações que já são minhas, ou seja, né? Aqueles conhecimentos, as sabedorias que a gente já carrega como essência. Isso melhorou muito porque o Teixo flui. Flui de um jeito totalmente diferente, né, Silvio? Completamente diferente, né? E aí foram surgindo trabalhos, né? Atendimentos individuais, atendimentos em grupos, né? Workshops, estudos, né? Retransmissão de informações e assim foi, né? Bem, mais ou menos nessa linha, né? E essa linha que eu trabalho hoje. O xamanismo, para mim, é esse contato com a natureza, né? Uma coisa que é interessante a gente salientar, assim, que às vezes o pessoal faz
uma conexão muito rápida. A gente fala assim, xamanismo, eles acham que é tomar um chá. Isso. Ou, né, dos vários que existem, né, ou um rapé, né, que o pessoal acha que é só isso, e não, isso é uma das diversas medicinas que tem dentro do xamanismo, né, que já não é muito a minha linha. Eu já trabalho mais com a parte mais espiritual do xamanismo, né, contato com os devas, com as forças da natureza, né, com essa parte mais espiritual. Não que não se utiliza a medicina, se utiliza a folha, se utiliza esses conhecimentos também, né, para poder fazer algumas curas mais profundas. Mas é mais nessa linha. E isso é legal de falar, porque às vezes o pessoal faz essa associação direta e limita muito o entendimento do que é o xamanismo, né, ou do que é a essência da natureza, que é o que mais importa. Foi até uma das coisas que a gente conversou quando a gente se conheceu pessoalmente, né? Como que isso foi deturpado, como que as coisas ficaram bagunçadas e como é difícil hoje, né? Trazer esse conceito. E aqui tem uma dúvida minha, Seilon. Quando você fala, né, de trabalhar com a parte espiritual dentro do xamanismo, ali a gente está falando dos elementos da natureza também, a gente está falando de terra, ar, fogo, dessa alquimia ou não? Isso. Coisas diferentes. Sim. A gente está falando sobre isso, né? E a gente também está falando sobre seres, sobre consciência, sobre antepassados, né? Os ancestrais, né? Que se manifestam para poder ajudar nos trabalhos, né? Então, é a mesma coisa, é a mesma ideia que se tem lá para um centro kardecista, né? Onde se tem ajuda de espíritos, né? Como o pessoal chama, né? Na linha xamânica também tem. Ali, normalmente é usado o nome de ancestrais, que vem em forma de um caboclo, que vem em forma de um pajé, vem em forma de uma curandeira, de uma benzedeira, depende, né? Depende do tipo de manifestação, de arquétipo que ele quer trazer naquele momento. Né? Quando a gente tem das limpezas coletivas, eu vejo, né? Você sempre está trazendo as limpezas aí no centro. Quando você vem para a limpeza, é uma orientação espiritual para que determinado tipo de limpeza seja feita naquele momento? Ou é algo que você sente que as pessoas estão precisando? Como que é isso para você? Sim, na verdade, as duas coisas. Tá? Na verdade, são as duas coisas. O que a hierarquia espiritual precisa mais hoje são de pessoas ativas que possam estar ajudando no plano físico, sendo o intermediário, né, entre eles e nós, digamos assim. Tá? Então, tem muitos trabalhos que podem ser desenvolvidos com esse intuito de estar ajudando. Então, a gente acaba unificando, né, o que vem de orientação, né, e o que a gente consegue perceber, sentir o que o pessoal está precisando. Né? E aí vai fluindo. Porque aqui, logicamente, que eu não faço a mesma coisa que eu sei, gente. A gente estudou coisas parecidas, né? São coisas totalmente diferentes, até por conta dos fundamentos que ele tem, que são. Ele acabou de falar aqui, natureza, eu não estou na natureza, é outra coisa. Mas é porque eu percebo aqui, nos meus atendimentos, né? Que geralmente chegam grupos de pessoas com a mesma dor, com a mesma emoção, com a mesma questão. Elas vêm juntas. Às vezes eu abro a semana para atendimento, começo a atender, eu falo, gente, todos iguais. Vamos trazer todo mundo na mesma sessão, a gente fala. Sim. Porque a energia que está movimentando naquele momento é muito daquilo que está chegando para mim. E eu tenho o hábito, né, todo domingo, eu solto no meu grupo do WhatsApp, e antes era aqui no Instagram, o Energias da Semana, que eu trago algumas energias astrológicas, outras da hierarquia espiritual, para serem trabalhadas na semana, né, para que as pessoas trabalhem o seu autoconhecimento e comecem a se observar a partir dali. E é impressionante como é conduzido, né? Como as pessoas vão chegando e as limpezas vão acontecendo e a gente vai... A minha fala aqui no Instagram é uma fala que vai para esse olhar e às vezes eu nem percebo que eu estou falando sobre aquilo. Eu acho que para você aí deve ser algo muito mais palpável, né? Porque você está muito
eu percebo assim, quando eu estou na natureza, quando eu estou em contato com a terra, é outra energia, é muito mais forte, é muito mais presente, os trabalhos são muito mais profundos do que quando a gente não está. Eu imagino que para você isso deve ser bem mais profundo, né, Seiko? Sim, sim, exatamente. Tá? Sempre acontece esses movimentos, né, em conjunto, isso é normal, tá? Isso é normal. Até mesmo quando não é, né, os trabalhos que eu não faço em grupo, quando são individuais também. Né? Tu pega aquele dia de atendimento, os problemas eles são similares, eles são ressonantes, né? Tá? Então já é porque já se formata, né, uma estrutura espiritual para dar conta dos movimentos que vão ser feitos. Né? Então isso é normal. Né? Mas sim, a natureza, as energias ficam bem mais intensas, né? E os processos, desde que tu tenha um amparo, né? Uma sustentação, fundamentação, eles podem ser mais profundos. Então, assim, é bem interessante, Mirella, porque o que acontece? A hierarquia espiritual, ela te apoia quando tu faz aquilo de coração, quando tu faz aquilo de forma verdadeira, né? E principalmente quando tu está movimentando energias para ajudar de uma forma mais consciencial, resgatar a essência da pessoa, ajudar ela a acordar desse sonho que a gente está vivendo, né? Tá? Então, quando a gente faz isso de forma verdadeira, né, movimentado sem outros interesses, digamos assim, né, não simplesmente por dinheiro, né, ou por outra coisa, a hierarquia espiritual, pela própria ressonância que isso gera, ela ajuda, ela se aproxima, ela faz os movimentos necessários para as coisas acontecerem. Né? Isso acaba sendo um movimento natural. E bonito, né? Porque se a gente vê o desdobramento astral disso, é muito bonito. Toda a hierarquia sendo trabalhada e as pessoas sendo trabalhadas e o desdobramento ancestral que isso tem na vida de cada um que se disponibiliza é muito bonito. Era uma consciência que eu não tinha quando eu comecei como astróloga. Eu não fazia a menor ideia que era assim. Eu fui descobrindo isso à medida que eu fui me trabalhando, que eu fui me autoconhecendo e buscando, né, os meus resgates de memória ancestral também, né? Uhum. E à medida que isso foi acontecendo, nossa, é uma energia muito bonita, é muito amoroso, é muito gostoso de ver e de trabalhar, mas principalmente as pessoas que chegam, né, para os atendimentos, eu fico encantada com o processo de cada um, porque o meu ainda é individual. Mas quando elas chegam e começam os seus processos, você vê o desdobramento que isso tem na linha do tempo dessas pessoas, é muito bonito, né, Segon? Não tem como. Se você não fizer isso de coração, não faz sentido, né? Não tem Não faz como. sentido. E não sustenta, né? E não sustenta o trabalho. Não Né? tenta, não tem É, porquê, né? é. A gente está num momento, numa fase planetária, né? Que ela é bem complexa. Né? Então, essa questão da ação e reação, né? O retorno ele é muito rápido. Né? Ele está muito rápido. Né? Então a gente vai vendo, e isso também mostra, tá? Vai facilitando a gente perceber a resposta dos trabalhos que a gente está fazendo, entendeu? Porque está tudo muito acelerado, né? Tá muito, Então, muito. a gente vai percebendo isso, né? Vai tendo esses feedbacks, assim, e isso é bom porque isso vai te fortalecendo, né? Internamente, né? Vai fortalecendo a tua fé, Sim, né? O teu poder interior, a tua força, né? Isso é bom, né? Desde que a gente mantenha o equilíbrio, obviamente, né? Não deixando o ego sobressair, né? Mas é bom porque todos nós precisamos de alguma forma, porque o momento é complexo, né? Para todos, o momento é complexo para todos. muito complexo. E quando a gente fala das emoções, né, Seglon, eu tenho trazido muito essa questão para as pessoas se olharem, para compreenderem suas próprias emoções e trazerem, né, para si a consciência do por que elas estão sentindo determinada coisa, por que elas estão fazendo, pensando determinada coisa. Quando a gente está falando de espiritualidade, a gente está falando disso, né? A gente está falando do nosso porquê, do que a gente é. Então, eu vejo que, assim, todos os processos terapêuticos,
hoje, quando eles são conduzidos e orientados através da espiritualidade, a forma como isso é conduzido é muito diferente do que um processo dentro de uma clínica, dentro de um psicólogo que não tenha esse acesso espiritual. É algo que eu tenho percebido muito a diferença, porque senão não faz sentido. Você não se abastece de nada. Você não tem um ancoramento, a sua força, a sua essência, né, para começar esse trabalho, para se desenvolver até o ponto que você deve se desenvolver. Porque quando a gente olha para a gente, só para a nossa personalidade, você não tem base, né? Você não tem um lugar estruturado que você fala, nossa, da onde que eu vou tirar a minha força para seguir, para fazer os movimentos? Muitas vezes, eu imagino que nos seus grupos você conduz as pessoas nesse sentido, são coisas doloridas que as pessoas vão lidar. Não são coisas simples, são mudanças de vida, muitas vezes são doenças, são coisas profundas. Quando a gente não tem uma sustentação espiritual, muitas pessoas acabam até enlouquecendo, né? Porque é muito desafiador. E poder contar com a espiritualidade nesse sentido mais lúcido, né? E não devocional, porque muitas vezes também a gente fica ali só naquele eu peço, já que alguma coisa vai acontecer, mas não é isso. A gente tem que ter o nosso movimento, né? A gente tem que se colocar. E isso eu vejo muito aqui, né? Com as clientes. Todas que se colocam, que têm essa abertura espiritual, que querem compreender esse caminho, nossa, elas saem daqui e vão para grupos, vão para processos, se desenvolvem espiritualmente, passam a se conectar cada vez mais consigo. É muito bonito e é muito gostoso de ver, que é totalmente diferente do que acontece no mundo hoje, né? Essa loucura que a gente está vivendo. Sim. É porque tem alguns conceitos, né, e crenças, né, que precisam ser repensadas, né? Então, aquela máxima que é colocada, né, de que nós não somos seres físicos tendo, em alguns momentos, experiências espirituais. Na verdade, ao contrário, nós somos seres espirituais tendo experiências físicas materiais. Então, esse fundamento é importante. Justamente essa é uma das diferenças entre espiritualidade e religião. A religião, né, diz que nós somos materiais, tendo em determinados momentos experiências espirituais. Mas é o contrário, nós somos seres espirituais tendo uma experiência material. Então, se nós somos seres espirituais que estamos temporariamente tendo experiências materiais, quer dizer que nós temos amigos, que nós temos outros seres, outras consciências que nós conhecemos antes de vir para cá, né? Antes de estar aqui, né? Então, quando a gente trabalha com a parte espiritual dentro desse resgate de cada um de nós, é justamente para despertar a nossa consciência e ter esse entendimento. Fazer esse retorno para casa, digamos assim, né? Só que esse retorno para casa, ele exige, além de todo esse aspecto mental de troca de crenças, de informações, de parâmetros que foram colocados dentro de nós, né? Além dessa troca que se faz necessária para que a gente possa enxergar, entender, percepcionar a realidade de uma forma diferente, né? A gente precisa da ajuda, precisa ter esses entendimentos para fazer esse movimento, para limpar, né, as nossas questões internas lá, as energias que foram geradas por medo, por raiva, por tristeza, por mágoa, né, por dor e sofrimento, por culpa, né, por dor e sofrimento, vamos resumir dessa forma, a gente precisa limpar isso, né, entrar nessas feridas e ir trabalhando essas questões, ressignificando, transmutando, despolarizando essas energias para que a gente possa elevar o nosso padrão vibracional, né, para poder voltar para casa, poder sair desse patamar frequencial e começar a adquirir um outro patamar frequencial cognitivo. Então, e esse é o momento fundamental que a gente está vivenciando hoje. A hierarquia espiritual, ela está ajudando nesse processo, né? Não simplesmente uma questão, não querendo menosprezar o trabalho dos psicólogos de uma forma geral, mas não somente aquilo, precisa ir além. Precisa ir além, precisa ter essa visão mais ampla, esse entendimento para ajudar
uma profundidade maior, né? Eu Mas percebo isso é muito delicado. muito, porque aí a gente cai em algumas questões, né, Selim, que vão ali, que fogem da parte integral, né? Porque quando a gente olha hoje, a gente ainda está com sorte de ter a medicina integrativa que está começando a trazer essa Uhum. visão para o nosso corpo, né? Está começando a abrir um pouco as portas. Mas dentro da psicologia, da psiquiatria, se a pessoa, né, que está ali por trás daquele título, ela não tem a consciência espiritual, não adianta. Por mais que a espiritualidade esteja em tudo e todas as coisas e vá ajudar, o terapeuta ele precisa se posicionar, ele precisa saber até onde ele está atuando naquela pessoa, né? Eu falo isso porque eu faço terapia com uma psicóloga que é espiritualista. Ela tem todo o trabalho dela da Umbanda, ela faz todas as questões dela e ela diz isso. Ela fala, hoje eu não acredito em nenhum outro trabalho que envolva psicologia e psiquiatria que não envolva a espiritualidade. Porque não tem como você trabalhar com alguém em consultório hoje sem falar da energia, sem olhar e mostrar para ela que ela é um ser imortal, né? Porque como que você Uhum. vai falar? Vai falar, olha só, eu vejo aqui por mim, tem muitas questões que vêm de muitas e muitas vidas. Vou falar, olha, não, então, aconteceu só agora, viu? Por isso que tá tão difícil para você limpar. Você já Sim, traz isso sim. aí com você há tantas encarnações. É algo que realmente, né, é um padrão muito enraizado, que a gente vai ter que olhar profundamente. E ainda tem as crenças, né? Os dogmas e as crenças, tanto da religiosidade, que aí, quando envolve, eu vejo assim, eu tenho muitos clientes que são religiosos, que é maravilhoso, que faz muito bem para eles. Mas tem pessoas que eu já atendi também, e para mim também foi assim, a religião virou um aprisionamento. Dogmas e crenças muito, muito fortes, né? Foram colocadas em mim, foram colocadas em alguns clientes, e essas crenças fizeram com que a gente se sentisse aprisionado. Então, até isso, né, a gente tem que entrar, tem que se aprofundar. Como que você não vai falar sobre espiritualidade? Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Né? Quando a gente inicia a nossa experiência aqui nesse plano consciencial que a gente está, né? Quando a gente encarna, vamos usar esse termo que o pessoal conhece mais, né? A nossa memória ela é apagada, é como se fosse uma tela em branco, né? Você não lembra quem você é, você não tem acesso a essas informações. E aí você inicia a sua jornada, né? Como uma criança, né? Assim, né? Fazendo todo o desenvolvimento do corpo humano que você está utilizando. E aí você vai aprendendo com seus pais, né? Vai aprendendo com seus avós, a família, aqueles que você considera autoridade, você vai absorvendo o que é repassado, as informações que eles estão, né, te passando, o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, né? Aí depois você vai para a escola, você tem o professor como uma autoridade, você entende ele como sendo uma autoridade. Então o que ele fala é o correto, né? Como é contado dentro da escola, é o correto. Aí você entra por uma religião, muitas vezes conduzido pelos pais, né? Então o que o padre, o que o pastor, o que o líder, né, daquela religião está falando é a verdade. E você vai absorvendo essas informações e considerando isso como verdade, né? E aí dentro disso tudo tu vê que tem toda uma programação, né? Todo um direcionamento, toda uma questão de crenças, de dogmas, né? Que são limitantes, né? Extremamente limitantes para que a gente tenha um entendimento de quem nós somos e do que é a vida, né? Aí a gente acha que essa realidade onde a gente está, esse plano é a realidade absoluta, É único. né? O único, né? O único e absoluto, né? Aí às vezes a gente escuta assim que não existe nada além daqui, né? Se a gente morrer, né? Se nós morrermos, a gente ou vai para o céu sentado ao lado de um velhinho barbudo, né? Ou vai para o inferno. Não, é mais ou menos assim, não é? Que a gente escuta. É isso, né? Então, que você vai ser julgado se você fica no paraíso, sentado nas nuvens do lado do velhinho barbudo, ou se você vai no fogo do inferno. Isso é muito limitado para o entendimento, né? Mas parece brincadeira, mas é isso que está embutido como um parâmetro dentro da mente das pessoas.
E aquele parâmetro, ele serve como filtro para dizer o que é certo, o que é errado, o que é válido, o que não é válido. E limita, né? A pessoa Limita, faz isso limita. aqui, ó, fica aqui. Ela não Exato. consegue É um passar. filtro. É um filtro. Se for igual a isso, passa. Se for diferente disso, não passa a informação. Não é aceita a informação. A partir desses parâmetros vai se formatando filtros. E é isso que precisa ser revisto. Os parâmetros que a gente tem, né, que vão formando os filtros. Então, a gente vai revendo crença, revendo ensinamento, o que foi nos dito, né, colocando, duvidando de muitas coisas, tentando entender pela sua própria consciência, se é verdade ou se não é verdade, se tem outras opções, se não tem outras opções, né, qual o caminho. Então, isso tudo é realizado quando a gente olha para dentro da gente. Pois é. Então, aí que entra essas questões de se conhecer, se observar, né? Parar e se observar. Eu acho que é o questionamento, né, Seidon? Como é importante a gente se questionar, a gente questionar o que a gente está vendo. Tem que questionar tudo, até eu, Seidon, aqui questiono tudo, porque cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua história. Eu vejo o meu processo, imagina, eu fui criada na Igreja Católica, fui batizada, tudo que vocês imaginam, o checklist completo essa pessoa fez. E chegou um determinado momento na minha vida que eu virei e falei assim, começava a questionar as coisas lá dentro, né? Eu questionava tudo, comecei a questionar minha terapeuta, comecei a questionar pessoas da família, amigos. Olha, gente, mas vocês não têm curiosidade, não é possível, tá todo mundo comprando essa conversa, né? E eu falava assim para as pessoas, eu já trabalho autoconhecimento, agora eu preciso trabalhar a espiritualidade. E ninguém entendia o que eu queria fazer. Era surreal, gente. Isso tem 6 anos, tá? Não tô falando de coisas de, tipo, 20 anos atrás, não. Tem 6 anos. Eu falava, eu quero trabalhar a espiritualidade, onde que eu vou? Ninguém sabia me dizer. Ninguém nem se preocupava com isso. Eu dei muita sorte que eu descobri um terapeuta que se chamava Terapeuta Eu Sou. Hoje é um amigo querido meu, um senhor de 73 anos, Evaldo Rabelo, um queridíssimo, que me ensinou todo esse começo aí, através da teosofia, da Helena Blavatsky, dos Yoga Sutras, de Patanjali, Bhagavad Gita. Foi aí que eu comecei a minha caminhada. Porque eu estava questionando, porque se eu não estivesse questionando, essa informação não ia chegar até mim. E à medida que eu fui questionando mais, fui questionando teosofia, saí da teosofia, fui para outras coisas, e fui vivendo outros caminhos. E até hoje eu questiono tudo que chega até mim. Porque eu acho que é assim que a gente tem que fazer e seguir em frente, né? E no seu caso, eu não sabia que você era engenheiro. Então deve ter sido muito maravilhoso poder juntar as duas coisas. Sim. Eu iniciei essa parte de espiritual mais intensa em torno de 2007, 2008. Né? E aí eu entrei, né, como eu havia comentado antes, para a linha dos orixás. Mas logo que eu entrei, já vinha aqueles questionamentos. Né? Por que isso é assim? Por que, né? Queria entender. Cabeça de engenheiro tem que entender como é que funcionam as coisas. Né? E vinha muito a intuição de estudar, estuda. Vinha muito isso. Né? E às vezes eu ficava questionando comigo mesmo, será que eu ainda estou na vibe da engenharia, né, que tem que estudar? Não, mas eram intuições naquele momento justamente para não simplesmente comprar aquela ideia, aceitar do jeito que estava sendo feito o trabalho e seguir como todos seguem sem questionar. Né? E aí é onde eu fui descobrindo. E aí, logo em seguida, 2008, 2009, eu descobri o Rodrigo Romo. Né? E naquela época não tinha muito contato. Eu estou aqui no Rio Grande do Sul. Né? Ele era de São Paulo, mas ele está sempre aqui no Rio Grande do Sul. Mas não tinha muita divulgação aberta como é hoje. Hoje é fácil. Naquela época não tinha tanto. Hoje é mais fácil. E aí, nesses estudos, acabou eu encontrando uma publicação de um curso dele. O curso era do Orixá Reiki. Daí, como eu vinha da linha do Orixá, né, eu via que eu quero fazer esse curso. Né? Aí não tinha. Eu tinha que esperar um ano para poder fazer o curso. E aí, ao longo desse tempo, ele ia dar a cura quântica primeiro. Né? Normalmente, no início do ano, ele dá a cura quântica. Então, eu vou fazer a cura quântica. Né? E
todo esse tempo eu fiquei estudando, buscando entender, né, o que é as hierarquias espirituais, o que eram os orixás, o que eram os santos, o que era a linha do kardecismo, né? Buscando entender isso, estudando todos esses campos, né? E aí, quando eu chego na cura quântica, o Rodrigo junta tudo. E aí, quando ele juntou tudo e falou sobre extraterrestres que eu já estudava junto, aí tá, é esse o meu caminho. Unificou tudo, deixou de separar as coisas, unificou tudo, porque na verdade é tudo a mesma coisa, né? Com várias frequências diferentes e tal, mestres ascensionados. Aí quando ele juntou tudo, beleza, esse é o meu caminho. Agora faz sentido os meus estudos, entendi por que eu estou aqui, né? E aí foi se abrindo, né? Aí começou a se abrir, aí eu saí de vez dos terreiros de Umbanda, e aí eu fui implementando o meu trabalho de uma forma individual, né? Mas, óbvio, no início tu vai de contra com muitas questões, né? Tem que ressignificar muitas coisas, né? Muitas questões familiares, você vai contra, digamos assim, o que é o sistema que tem dentro da família, né? Não necessariamente que gera conflito, não obrigatoriamente nesse sentido, né? Mas das crenças, né? Do entendimento do que é a vida, do que é certo e errado. Aí eu comecei a questionar a minha formação de engenharia. Então, mais um desafio, né? Naquele momento, né? Porque daí começou a vir o chamado muito forte para trabalhar. Porque é a minha programação. Entendeu? Isso eu fui descobrir mais adiante, quando eu fui fazer numerologia cabalística, né? Quando eu fiz porque eu sou numerólogo também. Quando eu fiz a numerologia cabalística, que eu olhei o meu mapa, daí eu comecei a entender, né? As configurações, né? Que eu vim, né? Depois o mapa astral eu fiz também, aí começou a deixar mais claro e mais e a certeza maior daquele papel. Mas ainda arrastava aquela questão da engenharia andando em paralelo, mas não tinha gosto por trabalhar, entendeu? Eu não via até uma questão de ser útil. Eu não vou me sentir útil trabalhando na engenharia, eu vou ser mais útil por esse outro caminho ajudando as pessoas, né? Só que aí depois de um tempo eu consegui unificar. Então depois com estudos mais profundos ainda, a gente vai vendo que tem toda uma base de engenharia, de ciência por trás da espiritualidade. E isso é importante entender. Então a espiritualidade ela tem um fundamento muito maior com a ciência do que com a religião. Não, é muito maior, né, Seigon? Eu fico chocada. Eu tô nessa fase aí de unir as duas coisas agora. Eu tô começando a estudar física quântica, essa parte de neurociência, e tô trazendo tudo. Você olha e fala assim, gente, que coisa mais linda ver tudo isso dentro da física, dentro da engenharia, dentro agora da medicina. É muito maravilhoso, porque tem fundamento. Não é uma coisa, né, que, nossa, vem cá que vai ser assim porque é um dogma, tô criando esse dogma. Aceita porque é assim, deu. Não, gente, é muito maravilhoso, né? Eu fico encantada com tudo isso, porque quando eu comecei lá na astrologia, eu vinha de algo muito místico, muito místico. Eu não tinha, eu já contei isso em live, mas assim, eu comecei a aprender astrologia dormindo. Eu ia dormir e eu acordava, eu sabia coisas da astrologia. Então, assim, eu não falava, gente, o que está acontecendo, né? Eu estudava astrologia aqui já, mas eu vinha com informações que eu nunca tinha acessado aqui. Então, para mim foi engraçado no começo, ficou muito místico. Depois que eu fui conhecer o Rodrigo, depois que foi todas essas coisas, e agora que eu estou estudando física. Então, você começa a trazer e começa a desmistificar muita coisa. Eu lembro que no meu primeiro curso com o Rodrigo, eu fiz, quer ver, 6 cursos do Rodrigo em um ano. Só pra você ter uma ideia. O primeiro curso dele de cura quântica, eu fiquei de cama 2 dias depois do curso, de tanto dogma e crença que tinha pra tirar da pessoa. Para limpar. A gente fica até doente, a pessoa não consegue. Sério, Senhor, eu tive uma pane mesmo, assim, sabe? Fala, gente, e quando eu fiz orixá, então, eu falava, não é possível. Não é possível. Foi muito, assim, foi um divisor de águas. E o mais legal que eu vejo
desse caminho é que a gente não pega essas coisas e faz igual. Isso que eu acho que as pessoas precisam entender. Cada um acessa a sua sabedoria e Exato. traz aquilo para cá, para auxiliar, para servir. É o nosso servir, vem do coração. Então, assim, você não vai fazer. O Rodrigo ensina muitas coisas, é muito legal. E libera muitas coisas em você. E através dessa sabedoria você serve. É muito bonito isso, né? É, E poder trazer isso, eu acho, eu fico encantada. exatamente. Isso aconteceu comigo, porque eu comecei a fazer trabalhos, que eu falei, né, que eu não poderia realizar dentro do terreiro de Umbanda, né? Então, tinha processos magísticos que eu movimentava que eu não conseguiria fazer lá. E tu não aprende isso em nenhum local, Ninguém te né? ensina. Porque são sabedorias tuas que a hierarquia espiritual vai liberando para você trabalhar, né? A tua própria equipe espiritual, né? Então eles vão te intuindo, né? Seja passando por sonho, independente da forma como chega a informação, e você vai montando trabalhos que são conhecimentos teus, que tu já traz aquilo, né? E eu comecei a fazer muitos trabalhos dentro dessa parte mais magística, unificada com o xamanismo, foram sendo me ensinados. Depois, com o tempo, mais adiante, no início dessa caminhada, a gente fica duvidando, mas será que é assim mesmo? Nunca vi isso, será que é assim? Não tem em livro, não tem no lugar. Mas a gente faz, vê o resultado. Como eu vou fazer? Mas a gente faz, né? A gente faz, acaba realizando aquilo, se concretizando aquilo e você tem a resposta. Isso, obviamente, lá no início, né? Aí depois, com essas confirmações, depois vai embora. Né? E aí, muitas vezes, a resposta vem lá adiante. Aí, um pouco chega uma resposta, uma informação, alguém traz uma informação, e aí você faz o link, né, com aquilo que apareceu anteriormente. Daí cai a ficha, né? Era por isso. E Então, comigo aconteceu muito isso. Muito é isso. muito gostoso, né? Uma das coisas, Ceylon, que eu percebo que mais mina, né? Que eu vejo que é um grande. Acho que a gente pode falar de controlador, né? Como se fosse um grande controlador da população, é a questão da confiança, né? Porque quando a gente começa a trabalhar, isso que a gente está falando agora, quando a gente começa a se envolver com a espiritualidade, começa a acessar autoconhecimento, a fazer essas mudanças, a gente começa a tirar essa desconfiança sobre nós mesmos. Porque eu vejo que desde pequenininho a gente aprende que o que a gente é de verdade não pode ser. Tem que caber naquela caixinha. Então, o Tem que seguir a objetivo manada. é tirar essa confiança sua, que na verdade é o seu espírito. Né? Quando a gente está no nosso lugar e a gente sabe que aquilo ali sou eu, não adianta, nada fora de você vai fazer alguma coisa, é só você com você. E eu vejo que assim, o ponto-chave para eles quebrarem você é ali, é a confiança. Então, vou minar a sua confiança, vou tirar tudo que é coisa sua, que você possa fazer novos downloads, seguir o seu caminho, vou mostrar para você que você é péssimo, porque aí você não faz nada. E fica aqui paradinho, sem questionar. Porque sem confiança você não chega em lugar nenhum. Exatamente. Bom, o pessoal já deve estar sabendo que o nosso planeta tem alguns seres que não gostam muito da gente, né? Não. Tá? Tentando nos controlar e dominar. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Então, isso já vem há muito tempo. Exatamente. E esse foi um dos pontos que eles implantaram dentro da gente, a dúvida. Implantaram a dúvida. Então, além do medo, de fomentar medo, também a dúvida. Então, e isso permaneceu por muito tempo. Então, hoje, que nem eu falei, quando a gente nasce, a gente, né, encaixa nesse corpo aqui, acopla nesse corpo, é uma tela em branco. E aí vão te dizendo o que é certo, o que é errado, mas baseado no que eles trazem. Né? Que já segue essa programação da dúvida, né? Então você vai perdendo a autoconfiança, né? Você deixa de lado o seu poder pessoal. Totalmente. Você abre mão. Tudo. E Senhor, em relação aos guardiões, nesse sentido, quando a gente está falando da gente aqui encarnado, os guardiões, eles têm, até que ponto eles conseguem auxiliar nisso,
né, os mentores, até que ponto eles conseguem auxiliar nessa emanação para que a gente faça esse movimento de busca, ou não, eles não podem fazer nada enquanto a gente não dá o nosso primeiro passo. Como é que é isso, na sua visão? Tá. O que acontece? Essa questão da hierarquia espiritual, né, seja guardiões, seja mentor, amparador, o nome que você queira dar, tá? Ela, de certa forma, exige um pouco de estudo para compreender, porque existem vários níveis desses seres. Tá? Então, existem seres que estão mais próximos de nós, tá? Falando de uma forma bem simples, para ficar mais fácil a compreensão. Né? Então, existem seres que estão mais próximos de nós e seres que estão num nível mais sutil, mais longe de nós. Vamos usar assim para ficar compreensível. Tá? Então, esses seres que estão mais próximos de nós, eles já tiveram experiência a nível encarnacional. Eles já encarnaram, né, já utilizaram um corpo físico, né, um corpo humano, tiveram as suas experiências, né, tiveram aprendizado, né, tiveram ali etapas que levaram eles a um processo de iluminação. Né? Existem vários níveis de iluminação, levaram um processo de iluminação que eles conseguiram chegar num patamar de amparador, né? de um guia, de um guardião, de poder ajudar outras pessoas. Tá? Então, esses seres, eles têm o conhecimento do nosso dia a dia, das coisas que nós estamos vivenciando. Né? Eles têm essa sabedoria. E tem outros no nível mais sutil, né? Que têm outros conhecimentos, nem tanto do nosso dia a dia, da nossa dificuldade. Tá? Então, quem ajuda nós com relação às coisas do dia a dia são esses guias, esses mentores, esses guardiões mais próximos de nós. Tá? Que a gente poderia dizer que está dentro da hierarquia da Terra, certo? Tá? Então, mas tudo isso funciona com base em cima da lei da justiça divina. Tá? Então, eles seguem, né, regras, normas, leis. Tá? E o processo da Terra ele é um processo atualmente que está sendo verificado a índole das pessoas, o caráter das pessoas, das consciências que estão aqui encarnadas. Tá? Esse é o ponto-chave. Então, se você segue um caminho, né, um caminho de amorosidade, um caminho de virtudes, um caminho de compaixão, de crescimento, um caminho de não fazer para o próximo que tu não gostaria que fizesse para ti, automaticamente tu vai entrando em ressonância com esses seres. Tu está na frequência desses seres. Então, por um aspecto de ressonância, eles vão te ajudando. A gente vai interagindo com eles automaticamente. Porque você está indo na frequência deles, né? Na frequência de vibração, na tua questão comportamental do pensar, do sentir, do agir, das emoções, o que tu fala, o que tu faz, né? Isso formata a tua vibração, a tua energia, né? O teu campo eletromagnético, tem vários nomes para a mesma coisa, a tua energia de uma forma geral, né? E aí semelhante atrai semelhante. Então, se você está indo nesse caminho, você está indo de encontro a eles e automaticamente eles vão ajudando, né? Dentro da lei e da justiça divina. Tá? Então, isso serve sempre como base. Então, muitas vezes, o pessoal acha que pelo fato de ter um guardião, né, de alguém em algum momento ter passado para ele essa informação, você tem um guardião, você tem um anjo da guarda e tal, acha que esse ser vai ajudar ele, seja nas coisas boas ou nas coisas ruins. Acha que é um escravo dele. Acha que vai, né? E não é bem assim. Ele segue a lei, né? Então, a lei diz, não faça para o próximo que tu não gostaria que fizesse para ti. Né? A questão lá do karma, que é mal compreendido. Né? Então, os efeitos, as consequências que tu tem na tua vida são devido a ações, a escolhas que você fez anteriormente. Simplesmente por causa disso. Tá? Então, a atuação da hierarquia espiritual, ela está ajudando quem está se ajudando, fazendo a sua parte, assumindo a responsabilidade pela sua experiência, através do que pensa, do que sente, né, do que está vibrando, das suas ações no dia a dia. Então, isso é fundamental. Não há outro caminho dentro da espiritualidade que não
passe por um caminho de caráter, de índole, de amorosidade, de compaixão, né? De verdade, né? Então, qualquer outro caminho que seja diferente disso, não tende a te levar para experiências melhores no futuro. O que a gente está buscando é É, outra coisa, né? é outra coisa, É muito... tá? Então, e isso é importante, né? Porque o que acontece quando muito se fala em processo de ascensão, né? Estamos num momento de possibilidade de ascensão, uma possibilidade que cada um tem que fazer o seu caminho, assumir a responsabilidade e fazer o seu processo individual ascensional, né? E esse caminho passa por essa revisão interna, por olhar para dentro de si e fazer essa reforma íntima. Não tem outro caminho. E junto disso, ter o conhecimento de coisas além. Então, unifica o conhecimento e a prática. O conhecimento, é para esse local que eu quero ir, para uma dimensão mais sutil, vamos usar esse termo. Um local melhor para experienciar as próximas etapas. Ok, eu sei aonde eu quero chegar, mas eu preciso ter vibração, energia para poder chegar lá. Só o conhecimento não é o suficiente. E como é que eu tenho energia, como é que eu tenho vibração? Limpando as minhas questões internas. Olhando esse campo emocional, porque 70% envolve as questões emocionais, basicamente, né? Olhando o meu campo emocional, né? Eu tenho medo, eu tenho raiva, reconhecendo, entendendo, observando isso dentro de ti, eu tenho tristeza, eu tenho uma mágoa. Ok, né? Como é que eu faço para limpar isso? Onde é que está a origem disso? Quais são as causas? E você vai buscando e vai limpando. Porque você tem isso no seu campo de alguma forma. Né? Seja seu ou seja que você herdou da família que você está. Você tem uma memória celular ali, você tem informação com relação a isso. Porque é o histórico da Terra. Olha, o histórico da humanidade é guerra aqui, guerra ali. E ainda a gente está em guerra, né? Ainda estamos em guerra aí. Então é só guerra. Guerra é o quê? Medo, é tristeza, é raiva, é ódio, né? Ou seja, a gente carrega essa informação, tá nesse corpo que a gente está utilizando temporariamente, né? Aí soma isso às experiências dessa encarnação, lá da infância, da adolescência, da fase adulta, né? Dentro da barriga da mãe, né? Então, a gente tem essas informações também, né? Que também trazem raiva, também traz tristeza, mágoa, certo? Então tem que ir limpando isso, né? Usando alguma técnica, algum conhecimento e limpando essa energia, abrindo espaço para que a gente possa botar, né? Carregar com uma energia mais sutil, a gente eleve a vibração. Né? Essas energias são densas, então baixa a tua vibração, é pesado. Tem que lembrar tem que limpar. Porque assim, as pessoas, elas, né, eu vejo assim, eu também, gente, quando eu falo as pessoas, sou eu junto, tá? Porque eu já fiz muito isso e muitas vezes... Nós todos. Né? Quantas vezes a gente não reclama de alguma coisa que está acontecendo na nossa vida naquele momento, algum desafio, algum problema, e a gente acha que isso está vindo de outra pessoa. Não está. Nós somos energia, nós somos um campo. Isso que o Seglo acabou de explicar. Nós temos emoções nesse campo, que estão ligadas a memórias, seja do nosso corpo, seja de outras encarnações, seja da nossa família, né? E essas memórias, elas vão mandar uma vibração. E coisas nessa mesma vibração vão chegar até você. Por quê? Porque é ruim? Não! É porque você precisa limpar isso. E para você limpar, você precisa tirar. E para você tirar, o único jeito é você observar, é você saber, é você se autoconhecer. Então, essas questões que chegam na sua vida, esses desafios, são questões profundas suas que precisam ser limpas. Quando você olha para um desafio desse lugar, o que você pensa? Nossa, deixa eu aproveitar isso aqui para entender a raiz desse sentimento, a raiz desse desafio, para poder ir lá e limpar, seja de uma forma, né, de uma prática, no yoga, numa limpeza xamânica, seja buscando autoconhecimento, apometria, o que você quiser. Mas o grande foco e o objetivo de tudo é sempre esse, é descobrir a origem. Quando você falou do mapa, segundo da numerologia e da astrologia, a gente entende que ali está a nossa matriz encarnatória, né? A gente compreende qual é a raiz dessa programação que a gente está vivendo.
E isso facilita muitas coisas. Não que você vai ficar repetindo aquilo ali, porque o objetivo não é esse. Você vai transcender aquilo ali. Então, para o autoconhecimento, para você saber o que está ali e falar, poxa, eu vim com essa programação, então agora eu tenho a oportunidade de limpar isso. Gente, isso é maravilhoso. É, Pensa. Você se desconecta de um monte de coisa. Dá trabalho? Dá. E eu brinco muito aqui sempre, eu falo, criança não ascensiona. Quem ascensiona é adulto, que tem autorresponsabilidade, que busca fazer as coisas que tem que fazer. Porque senão não tem jeito. Não adianta ficar esperando, né, que a espiritualidade vai vir com aquele cobertor quentinho, pegar no colo e sacudir igual neném, que não vai, né? A é, gente é a espiritualidade. Tem que começar a ir por esse caminho, né? e o pessoal precisa observar porque tem falsas informações aí sendo divulgadas, sendo colocadas, né? Então, o pessoal acha que as naves do Comando Aster vão baixar e resgatar as pessoas, que o planeta está indo para a quinta dimensão, então toda a população vai para a quinta dimensão. Não é bem assim, que Jesus breve voltará, para quem é da linha católica. Então tem essas coisas, achando que alguém vai vir resgatar, que o Salvador vai retornar. Então tem muitas informações que tem que ter cuidado. Então tudo aquilo que te joga para fora, cuidado. 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 Exato. Cuidado, tá? O olhar é para dentro. Então, tu quer encontrar, é de uma linha religiosa, católica, quer encontrar Jesus, olha para dentro de ti. Vai buscar ele dentro de ti, né? Pega as máximas de ensinamento dele lá, você vai ver que é semelhante ao que o Gautama trouxe, que outros trouxeram, que é com relação à reforma íntima. É caráter, é índole, é uma boa conduta, né, da tua experiência. Esses são os ensinamentos básicos, fundamentais, para que tu possa transcender, para que tu possa ascensionar, tá? Não tem outro caminho, né? Então, isso é importante compreender. Não adianta, né, por exemplo, a gente pega alunos, né, da própria Rometria. Então, o Rodrigo traz muita informação, livros, da parte estelar, né, sistemas estelares, outras raças extraterrestres, galáxias, superuniverso, né, Ravona Shantara, aquela coisa assim. O pessoal acha que só estudando está garantindo o seu processo de ascensão. E não é. Ali é uma questão de informação, para te abrir a tua consciência com relação dessas possibilidades, da onde que a gente vem, ok, mas precisa fazer o trabalho aqui. E esse trabalho aqui é o trabalho de base. É o trabalho de base. Aí eu sempre conto, quase toda live eu falo isso, mas é importante porque as pessoas precisam escutar, né? O que acontece? Dentro da linha dos orixás, né, ou da linha xamânica, dos caboclos, né, eles sempre nos dão o ensinamento da árvore. Né? Então, eles têm uma ligação muito forte com a palmeira, com o coqueiro. Né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de coqueiro. Né? Então, aqui é uma árvore mais retilínea. Tá? Aí eles dizem assim, para que essa árvore suba de uma forma retilínea, ela precisa ter uma base forte, uma raiz forte, para que ela suba de uma forma vertical, verticalização, indo em direção aos céus, né? E podendo dar, né, as suas belas folhas, frutos, mas precisa ter a base. Se não tiver a base, tu não consegue ir em direção aos céus, né? Ascensionar. Certo? Ou cai, ou na primeira chuva, no primeiro vento, ela cai, certo? Então, ele sempre precisa da base. E o que é a base? Essas questões que nos ligam à parte mais material, né? As emoções, os sentimentos, o pensamento, né? Aquilo que a gente traz de família, rever isso tudo é a base, entendeu? Precisa trabalhar isso. Os ancestrais que estão ligados ao corpo que a gente está utilizando, os nossos antepassados. Tem muito resgate que são feitos com eles, né? Eles estão conectados a essa estrutura, então precisa limpar isso também. Tem várias técnicas para serem feitas, né? Algumas isso é mais aberto, essa informação, outra nem tanto, mas também trabalha isso, tá? Questão de base, de raiz, tá? Isso precisa ser movimentado.
é onde a linha dos orixás, a linha xamânica, trabalha muito Muito para mesmo. limpar essa raiz, para limpar essa herança, essas informações que a gente traz, e com conhecimentos, com informações fáceis de compreensão, né? E uma força de efetiva muito grande, Isso que eu muito ia grande. falar. Eles dominam isso. Que é muito difícil, né? Pra gente que trabalha com energia, a gente sabe, energia ancestral, limpeza ancestral é algo muito profundo. Você está mexendo com energias muito, muito antigas, nossa, com padrões de energia que não tem como, assim, às vezes a pessoa falar, né, nossa, uma mesa de sei lá do que, eu tô limpando a energia. Não tá limpando a energia ancestral, gente. É algo muito sério, é muito profundo. Quando a gente fala disso, pensa só, ancestralidade de uma família, ramifica isso para todos os seres. É muita gente, mas é muita gente. E muitas almas, muitas energias estão presas em situações de dor e sofrimento muito profundas. Que não Sim, vai ser assim que vai, sim. né? A gente que vai dissolver. A gente tem todo um trabalho que envolve o nosso corpo também. Então a gente precisa compreender isso. O trabalho que o Ceylon desenvolve é muito profundo, não é algo que a gente, né? Ah, eu vou conduzir aqui na minha casa. Não, não funciona dessa forma. Semana passada nós fizemos aqui um trabalho na frequência dos pretos velhos, né? A gente às vezes aproveita o calendário que já está mais ou menos instituído, um calendário dentro da Umbanda, né, dos santos e tal. Eles fazem lá tem um calendário, né, de Uhum. comemorações. Às vezes eu aproveito, já que o pessoal tem muitas pessoas movimentando, eu aproveito e faço um trabalho naquela frequência, mas não nesse sentido, né, religioso devocional. Então, nós trabalhamos com pretos velhos semana passada justamente para resgatar esses antepassados, né? Então, as pessoas que estavam ali participando, né, algumas pessoas, eu tive o feedback de algumas, elas tiveram sonhos com seus antepassados, né, com o avô, com a avó, né, sendo agradecendo Isso é pelo lindo. trabalho que foi desenvolvido, né? Não para mim, agradecendo a pessoa, né, o seu familiar de ter se predisposto a fazer esse movimento, se colocar aberto para fazer essa cura, né? Então tem situações bem profundas, né? De novo, sempre fazendo essa leitura da história da Terra que é passada para nós, né? Guerra, conflito, é disputa de poder, né? É muita dor e sofrimento. Os nossos antepassados experienciaram isso de alguma forma, alguns mais, outros menos, né? Tem tudo isso por trás. E aí você precisa ter um amparo da hierarquia espiritual para poder fazer esses movimentos. Por exemplo, tem uma coisa que às vezes o pessoal não entende, né? Quando se trabalha com xamanismo, a linha dos orixás precisa de oferenda, né? Aí o pessoal questiona assim, mas se ele é um ser de luz, por que ele precisa comer? Por que ele precisa beber? Né? Tem aqueles questionamentos que é normal, eu tinha isso, né? Quando eu iniciei, mas por que eles precisam comer se é um espírito, né? Mas, na verdade, ali é uma fonte de energia, né? Então, ali você tem uma fonte de energia que você está colocando à disposição para que a hierarquia espiritual movimente aquela energia a teu favor. Ou, às vezes, para ajudar um antepassado que precisa de energia, que precisa ser trabalhado o campo energético dele, né? Ser reconstituído, e várias coisas que são movimentadas, né? Às vezes precisa resgatar em dimensões mais densas, né? Que a gente chama de umbral. Então, precisa de energia para fazer esses movimentos, né? Então, sozinho, numa terapia, só o terapeuta e colocando a sua intenção, eu estou fazendo no amor, eu pedi a ajuda de Mãe Maria, de Miguel, né? Você não consegue, ou você vai entrar numa enrascada, porque a energia é muito densa e quem sustenta esses seres na dor e no sofrimento, né? Tem seres que sustentam ele. É importante a gente falar, Sego. Eu acho que eu nunca trouxe isso daqui, mas você tá aqui comigo, vamos falar sobre isso que eu acho importante. É muito importante as pessoas compreenderem que todos os processos, pode ser ancestral, pode ser qualquer tipo de processo energético que você está abrindo, você está lidando com seres contrários que não querem que você faça essa expansão, que você faça essa limpeza, que você faça
você tenha esse conhecimento, esse curso que você pode estar querendo fazer muitas vezes. Não querem. Por quê? E aí o Segon depois pode passar toda a visão que ele tem disso. O que acontece? Quando você está encarnado, você sustenta uma energia dentro de um sistema. E tem seres que se alimentam desse sistema. Então, quando você quer sair desse sistema, seja ele ancestral, seja ele qualquer que seja, você tem forças contrárias que não querem que você saia, porque eles vão perder algo. E todos os sistemas, eles precisam de uma coisa chamada homeostase, né? Eles precisam se autorregular. Então, para um terapeuta, para você ir em algum lugar, lá no núcleo do Segon, para fazer esse movimento, gente, pensa a quantidade de energia que ou você vai ter que ter acumulado em si, ou vai ter que ter de oferenda para conseguir fazer o movimento de retirar desse sistema e criar a homeostase de volta ali. Porque não é só tirar. Você acha que a espiritualidade vai lá brincar, meu amor, e vou tirar. Não, não é assim. Tem que entregar coisas. Tem que fazer uma troca, né? Regular. É igual ao nosso corpo. Você tá com dor no joelho direito, você começa a mancar. Quando você vê, o seu esquerdo também tá doendo. Não é o corpo não vai compensar? Na espiritualidade é a mesma coisa. Eu vejo assim, tá, Segon? Por favor, explica da forma como você... Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo, né? Aquela questão de ter a consciência de onde estamos experienciando no momento. Tá? Então, a Terra, o plano consciencial da Terra que a gente está, ele não é mil maravilhas, como as pessoas possam, né, talvez imaginar. Tá? Então, existe um sistema de controle, né? Esse sistema de controle ele é sustentado por hierarquias espirituais negativadas, né? Que fazem vários movimentos para aprisionar a nossa consciência nesse nível. Para aprisionar a nossa consciência nesse nível. Nem tanto o corpo, a consciência. Porque a gente pode desencarnar, né? Largaria o corpo físico, né? Estaria num outro plano, mas ainda está sob o domínio deles e eles tentam nos aprisionar a nível consciencial ali, né? Forçando um reencarne e ficando no encarna, desencarna, encarna, desencarna, e você não sai desse conjunto. Isso tudo tá dentro de um sistema de controle, né, que hoje está sendo aberto a informação um pouco mais profunda num sistema de simulação, tá? Um supercomputador, um sistema de simulação. Mas é um assunto mais complexo para o pessoal entender. Precisa ter algumas bases para entender. Mas é como uma simulação. Então, existem seres, né, negativados que estão fazendo esse jogo de aprisionamento das nossas consciências. Como é que aprisiona uma consciência? Deixando ela presa na dor, no sofrimento, nas baixas vibrações. Então, ela não tem energia, ela vibra numa baixa vibração, ela não consegue ascensionar, ela não consegue sair desse patamar. Então, eles fazem vários movimentos, várias articulações, seja no plano físico, seja no plano astral, seja no plano umbralino, para fazer o aprisionamento. Então, quando a gente vai ajudar alguém, quando a gente vai fazer o resgate, né, de um antepassado, a gente dá de frente com esses seres, né, que existem vários níveis desses seres também. Né? Então, tem os mais soldados, digamos assim, né? Aí tem as hierarquias de comando dessa estrutura negativada também. Então, não é tão simples, não é, vamos resgatar o antepassado, coitadinho, ele está sofrendo, está lá preso, vem na energia amorosa, não é somente isso. Tem disso? Tem hierarquias que fazem isso, de ajudar com energia mais amorosa? Tem, mas por trás tem uma equipe que está fazendo a libertação, né? Indo de frente contra esses seres negativados. Tá? Então, isso é importante compreender. Aí tem nanotecnologias que envolvem, dispositivos para aprisionar, isso tudo é complexo, mas é a realidade que a gente vive. É a realidade cada vez mais, um pouco mais aberta a essa informação, dando oportunidade para as pessoas entenderem, né? E saírem, né? Dentro do possível desse ciclo que a gente já está aprisionado há muito tempo. Há muito mais que o pessoal possa imaginar. Muito além dos livros de história. E esse esquecimento, né, Segon? A grande questão é que as pessoas não se lembram de nada.
Então bate muito de frente com isso. Ah, mas por quê? Ah, mas nossa, mas tá todo mundo vivendo de um jeito, será que tem mesmo? Será que é assim mesmo? É porque foi totalmente apagado a memória, ninguém se lembra de nada. E quando a gente fala de ancestralidade, a gente encontra energias aprisionadas há muitas e muitas vidas. Não é só, né? Ah, tá aprisionado ali uma vida. Não, tá muitas e muitas vidas nesse lugar. Pensa só, pensando nessa energia, nessa consciência. Para essa consciência, é só aquilo ali que existe. Ela não sabe muitas vezes nem que ela encarna e desencarna, nada disso. É só aquilo ali. Pensa, se ela tá pensando dessa forma, como que você tira ela de uma situação dessa? Ela tá totalmente aprisionada. Deixa eu ver aqui. Ela, ela nem entendeu, ela nem entendeu que morreu, né? Ela não compreende que morreu. Que está aprisionada, que precisa de ajuda, nada disso, está totalmente ali. Ai, esse livro, O Guardião da Meia-Noite, é verdade. É verdade, Maricete. Esse livro fala sobre isso. Eu já li, foi um dos primeiros livros que eu li quando eu não sabia nada. A gente pensa no medo que eu senti quando eu li esse livro. Sabia nada de nada, mas ler Guardião da Meia-Noite. Quase cai para trás, né? Isso foi ótimo. Tem, aí entra essa questão das crenças, né? Dos dogmas religiosos, né? Quando vai se falar sobre guardião, né? O pessoal não entende direito o que é. Então, está muito desvirtuado também. Ou seja, é jogo do lado contrário, né? Deixar desvirtuar, né? Botar confusão na cabeça das pessoas com relação aos guardiões. Só que sem os guardiões a gente não faz nada. Você não consegue fazer nada. Né? Sem a presença deles, você não consegue movimentar a energia. Eles que controlam os portais, eles que dão acesso a várias coisas. Então, sem eles, a gente não faz nada. Só que precisa compreender. Né? E sem estar ali no caminho reto, na disciplina, na consciência. Se não tiver, gente, esquece, o guardião não vai nem... A pessoa vai fazer assim, ó, não vai. Exatamente. Não vai fazer nada. E isso... Porque eles respondem para a lei, né? Eles são executores da lei. Mas executa a lei para todos. Não é porque você é terapeuta, porque não importa. Ele executa a lei para todos. Né? Então, para ter esse pessoal do lado, você tem que entrar na lei, você tem que seguir a lei. Né? Mole não, né, Seigo? Não é caminho. Não é tão simples quanto como o pessoal imagina, né? Acha que contrata, né? Não vou contratar eles para me ajudar. Então, não é bem assim. Talvez esteja fazendo um contrato com outros seres e não com os guardiões da lei. Da outra turma. E isso acontece muito, porque é fácil de iludir as pessoas, né? Sim. É fácil, as pessoas carregam, né, suas questões ali, tem muito ego, tem muita disputa de poder, então é fácil a hierarquia negativada e iludir. Não, é muito fácil. A gente vê nesses hologramas agora, né, de nova era, dessa coisa toda. A quantidade de ilusão, o próprio resgate aí do Astor, a procurada toda aí, é um holograma tão gigantesco, né, que a gente não consegue nem observar qual é o começo, qual é o fim, assim. Porque as pessoas estão tão envolvidas, na minha visão, tá, na postura da criança, de que, tipo, eu sou um popstar, eu tô aqui, eu sou... Nossa, meu Deus, vão vir me buscar, porque eu sou muito importante, eu não vou poder ficar aqui. Erraram, a minha energia errou, não era que eu estar aqui, meu Deus. Então vão vir me resgatar. Eu não consigo, né? Não dá para conversar desse lugar. É perfeito, lógico, mas não tem como. Quando a gente fala de energia, de sustentação, de trabalho, de profundidade, né? Acho que tirar muito, né, o sofrimento nosso, ajudar alguém a sair do sofrimento. Isso é um trabalho de adulto, gente. Não tem conversa mole, né? O que o pessoal precisa entender é que tudo é baseado em frequência. Né? A energia ela tem uma frequência ou uma vibração. É a mesma coisa, tá? Então, a hierarquia espiritual, ela identifica pela tua frequência, pela tua vibração. Não é pelo corpo que tu está usando, não é exatamente pelo que tu diz e tal, pelo teu querer, pela tua vontade, não. Qual é a tua frequência? Qual é a tua vibração? É através disso que tu é reconhecido pela hierarquia espiritual.
Né? Então, essa vibração, essa frequência, ela é consequência, né, da forma como tu pensa, como tu sente, as emoções que tu movimenta, né, o que tu fala, o que tu age. Isso formata a tua vibração. E a partir disso que você é reconhecido. Né? E a forma que tu pensa, os sentimentos, as emoções que tu tem, eles usam muito como base, nós usamos como base aquilo que a gente carrega, né? Então, se a gente carrega experiências, né, traumáticas, né, com medo, com raiva, com tristeza, é isso que desperta, é isso que vai formatando, né, o nosso campo. Né? E é por isso que a gente tem que limpar. Quanto Por isso que mais tem que mexer nisso. essa identificação com essas emoções, essas memórias de dor e sofrimento, de raiva, de, enfim, tudo aquilo, né, que coloca a gente nesses estados de dor, quanto mais a gente limpa, mais equilibrado a gente fica, né? Mais harmônico, o nosso campo ressoa. Quem tem clarividência vê, né, o campo, as cores, a energia desse campo, consegue perceber nitidamente quando uma pessoa está num processo de raiva, quando uma pessoa está num processo de alegria, quando a pessoa está bem, está em paz, está em harmonia, né? É que a gente, infelizmente, muitas pessoas acreditam que é só o físico, né? Que não tem ali um outro plano. Mas tudo é energia, gente, inclusive o plano físico. Energia. Então é muito importante a gente abrir a mente nesse sentido. Tem uma linha de estudos, né, que ajuda a esclarecer isso, né, que é uma linha científica, é o estudo científico, a ciência. Né? Então, a própria medicina, ela nos ensina que esse corpo físico, né, os 5 sentidos, eles são transformados em pulsos elétricos. Então, o nosso corpo nada mais é do que pulsos elétricos que vão em direção ao nosso cérebro. E aí o cérebro decodifica essa informação. Né? Então, o que é um pulso elétrico? É energia. É energia. Né? Isso. Então, tudo acaba combinando, né, indo em direção a esse entendimento, esse fundamento da energia. Né? Então, a gente precisa compreender isso, ter esse entendimento, ter essa visão, esse novo conceito de entender e perceber a vida. Né? E aí, através dos 5 sentidos que nós temos, a gente vai percepcionando a realidade que a gente está. Exato. Né? Aí a gente vai entendendo a realidade que a gente está, com base naqueles parâmetros lá que estão embutidos lá que a gente comentou anteriormente. Tá? Então, isso tem que ter o cuidado, entender que a vida é somente o corpo físico, é extremamente limitado. Extremamente limitado. E isso que você falou dos sentidos é muito interessante. É um estudo que eu tenho feito agora, Siglo, e que me chama a atenção por conta também da contraparte astral desses 5 sentidos, né? A gente tudo, né, gente, para quem não sabe, tudo nosso aqui tem a contraparte astral, essa cadeira, tudo, corpo, toda essa coisa arada. E quando a gente fala dos sentidos, é muito interessante porque todos eles, né, eles, como o Segon falou, fazem a nossa percepção da realidade. E olha como isso é sério, olha como isso é interessante, porque cada um de nós tem uma percepção diferente. Então, se eu faço algo que para mim é comum, para o Segon pode não ser. E isso dá uma percepção da realidade para ele de uma forma e para mim de outra. E esses sentidos, eles estão totalmente conectados com nossos sentidos do corpo astral, né? Tudo acontece lá primeiro para depois acontecer aqui. Então, quando a gente junta tudo e começa a limpar esses sentidos, você limpa essas memórias. Eu trouxe isso, acho que foi segunda-feira, falando sobre o olfato e os óleos essenciais, né? Como as ervas são trabalhadas através dos óleos em nós, essa limpeza, essas questões todas. E como eu fui sommelier, tem todo esse negócio na hora da degustação, né? Primeiro tem o visual, depois tem o olfato, depois tem o paladar. E para quem não sabe, tem o tato também, porque na boca a gente tem que sentir o peso do vinho. Então, antes de saber essas coisas de espiritualidade, eu já sabia desse rolê aqui. Então, você faz isso para vinho, para água, para café, para tudo, né? E aí, quando você vai para o fundamento, quando você vai para a física, quando você vai para a ciência e traz isso para a espiritualidade, você compreende como você limpa tudo.
Quanto mais você ver coisas positivas, coisas bonitas, apreciar a natureza, estar em contato com formas harmônicas, mais o seu cérebro decodifica coisas harmônicas. Quanto mais você tá em contato com aromas que vão trabalhar as suas emoções, mais você limpa esse sentido. A boca, as questões de boca e de tato, né, que são considerados impuros dentro da psicologia. Por quê? Porque em excesso causa escassez. Quanto mais você come, mais você quer comer. Né? Quanto mais você pega coisas, quanto mais você quer sentir. Né? E a audição, a mesma coisa. A audição, quanto mais você escuta as músicas clássicas, as frequências, as questões que elevam, né, a sua audição, mais você refina esse sentido. Então faz com que a sua percepção da realidade seja transformada. Isso é lindo de morrer, né? Fala a verdade, não, gente. É, Quando você une ciência e espiritualidade, é muito bonito. É muito bonito. Eu fico sim. encantada. É isso aí. O nosso cérebro ele trabalha por comparação, né? Usa muita comparação, né? E aí a nossa o aspecto mental, a mente, como independente da forma como você entende a mente, ela fica repetindo as informações que tem ali, né? Ela repete as informações que tem ali, né? Por isso que é importante a gente estudar, por isso que é importante rever para trocar informações que nós temos ali, né? Que te levam a um caminho diferente do que a gente está tendo até então. Um caminho mais sutil, um caminho mais ascensional, um caminho mais amoroso, mais compassivo e assim vai. Né? Por isso que é importante estudar, para que tenha novas informações e levar para outro caminho. Não Né? ficar perdendo tempo com bobajada, né? Porque perde tempo com bobajada, gente. Não é pra ficar vendo bobajada na televisão. Cada É pra vez aparece mais. Aí vai cada ficar vez vai lá aparecer mais. entupindo os seus sentidos, a sua É, mente, o seu é. campo mental emocional com bobagem. Pensa só nos filmes, né? O filme, por exemplo, tem filmes que são edificantes, que fazem com Uhum, que você tenha insights, que você, né, cuide de sim. você. Agora, tem filmes que são programados para quê? Para liberar adrenalina, cortisol, só hormônio que vai te detonar e te deixar cada vez mais ansioso, mais nervoso, com medo, Sim. para liberar o Uhum. quê? Tudo isso no seu corpo. Então a gente precisa tomar cuidado, sim. Tem que fazer esse filtro na nossa vida, né? Teve uma das coisas que eu fiquei assim chocada, que eu fiquei sabendo num curso que eu estava fazendo, de um guru desses de fora do Brasil, que vende muitos processos de espiritualidade, de autoconhecimento. E esse guru, ele mantém as pessoas até de madrugada nos processos dele. Então a pessoa passa o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira, e ele bota o negócio para vender às 4 horas da manhã. Então pensa, a pessoa já passou o tempo todo ali, a parte frontal do cérebro dela já está totalmente desconectada, que é o raciocínio, né, que é onde ela deveria tomar decisão. Está só na parte posterior, que é a parte ancestral, que é a parte das emoções, das feridas, né, da criança que a gente chama. E ali ele faz isso propositalmente, porque ali as crianças vão e passam o cartão e compram os processos para ele enriquecer cada vez mais. Isso é uma coisa horrorosa. É uma coisa horrorosa e infelizmente existe. E muitas pessoas ganham muito dinheiro fazendo isso. E aí que tá, gente. Nessas horas, o que, que a gente tem que ter? Conhecimento. A gente tem que estudar, a gente tem que saber onde a gente está se enfiando, a gente tem que aprender, a gente tem que se observar para não cair nisso. Porque pensa só uma coisa dessa. Tudo bem, pode, cada um faz o que quer da sua própria vida, mas olha a forma de manipulação. E é uma pessoa dentro de processos de autoconhecimento. Já parou para pensar a galera da TV? A galera do governo? Sim. Todo mundo? É. Que nem fala nada de autoconhecimento e espiritualidade. Já pensou o que não faz? Então, assim, a gente precisa acordar, né, Siglo? Precisa É. trazer isso daí para nossa vida. É verdade. É um momento que requer muito atenção para si mesmo, né? Um olhar para si mesmo, né? Ocupar a maior parte do tempo consigo mesmo, né?
tentando buscar se conhecer, se melhorar, né, fazer o seu processo de limpeza interna, né, limpar o seu porão interno, né, as suas questões internas, tá, para que a gente possa seguir adiante, tá? Então, não esqueça, o momento é muito complexo, tá? E pelo que se percebe, fisicamente, tem umas tendências que não são boas, tá? Fisicamente, materialmente, tá? Então, aproveitar o tempo, né? Não perder tempo com coisas que não vão agregar o teu crescimento interno, consciencial, espiritual, independente do nome que você queira dar, tá? Então, precisa aproveitar todo e qualquer tempo que você tenha disponível para fazer esse trabalho. Tá? Isso é importante. E aproveita a natureza. Ah, mas eu não tenho uma ferramenta, não conheço nada, eu não tenho condições de pagar um terapeuta. Vai para a natureza, entendeu? Aproveita a natureza, bota o pé no chão, abraça a árvore, senta no pé da árvore, né? Pega uma rocha, pega uma pedra, encosta nas folhas, né? Não precisa arrancar a folha da árvore, né? Encosta ali, né? Entra em conexão, sente a grama, olha para o céu, olha o azul, olha o verde, né? Percebe o pássaro cantando, o movimento que ele faz, entra em sintonia, e de preferência em silêncio, né? Não é para levar radinho, som, querer botar música, não precisa, não é para isso, né? Você vai lá interagir com a natureza, né? Então, fazer essa interação, né? Se tem água, bota o pé na água, entra na água, toma um banho, né? Sente, né? Se conecta com a energia ali, tá? Então, isso é importante, isso já faz muitas curas, já limpa muito o campo, né? E sempre honrando isso, né? Sendo grato pela natureza, né? E toda essa energia que ela carrega. Então, a natureza por si só, ela já está conectada com os altos níveis dentro da espiritualidade, tá? Com os campos mais sutis. Tá? Então, a gente vai aproveitando essa oportunidade, não é se aproveitar da natureza, não. Aproveitar a oportunidade, entrar em comunhão com a natureza, né? E trabalhando o nosso interno, naquele momento. Água, emoções, né? Tem muita coisa a ser trabalhada no campo emocional. Água, né? Tem uma lagoa, tem um rio, tem um mar, né? Uma cachoeira, né? Aproveita esses pontos ali, né? E vai trabalhando o campo emocional, tá? Então é importante isso, muito importante, né? O verde por si só já faz muita cura a nível físico. Só de você ver, entrar, já está trabalhando, né? Obviamente, quanto mais natural o fato de ter o campo energético, né, das folhas, da mata, claro que potencializa muito mais, né? Mas são coisas que as pessoas não têm o resultado porque não acreditam nisso. Porque acham que não, é muito simples, não pode, não dá o valor, né, que se tem ali. Então, as coisas são simples, né? Nós, humanos, que muitas vezes a gente complica. Tá? Então, é só interagir de coração aberto ali, né? E aí muitas coisas podem ser curadas dentro de cada um, tendo essa interação com a natureza, né? Um banho de mar, sensacional, né? Mas aí você vai fazendo isso de forma consciente, né? Você ter a consciência do que você está fazendo, né? De pedir ajuda, de pedir licença para as forças da natureza, para a hierarquia espiritual que está ali na natureza, para fazer esse trabalho interno. Não, é maravilhoso. E tem que fazer, gente. Não deixem, né, de estar em contato com a natureza. Se você está numa cidade grande, ache um parque, que você possa andar descalço na grama, que você possa fazer as coisas que o Seikon falou. Eu moro em cidade grande, então para mim é difícil, não tem nada perto, mas tem parque, tem praça. Às vezes eu pego meu cachorro, vou caminhar na praça, andar na grama, sentar na árvore, não é difícil. Não é um negócio, né, que precisa estar no meio da mata e não sei aonde, não. É só tomar um sol, descer. Eu moro em apartamento ainda, imagina. Só de descer na rua, olhar para o céu, ver o céu e tomar um sol no rosto, gente. Isso aí já resolve muita coisa. Nossa, hoje em dia a gente tem que se aproveitar de tudo.
Seilo, muito obrigada por você estar aqui comigo hoje. Eu amei. Nossa, adorei. Você vai voltar Bom, para voltar. fiquei feliz também. Tem muita coisa para Tá bom, conversar ainda. Muito, muito bom. tá Adorei. bom. Gratidão, viu, por ter aceito o meu convite e por trazer um pouco da sua sabedoria aqui para nós. É maravilhoso ter você aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Bom, eu fico grato também pelo convite, né? A oportunidade de tá espalhando também, né? Compartilhando um pouquinho que a gente sabe para as outras pessoas, né? E ajudando de uma forma geral aí todo esse movimento que a espiritualidade, que as equipes espirituais estão fazendo. Né? Exato. Então, a gente Muito ser um pouquinho de informação para agregar na jornada de cada um. Isso aí. vai juntando com a outra e quando vê já fez um trabalho lindo e a gente vai transformando a gente e auxiliando pessoas, isso é maravilhoso. Acho que é o grande Isso aí. servir aí de todos nós. Pessoal, muito É isso. obrigada por quem ficou com a gente até agora. Quem vai assistir depois, tem muitas pessoas que assistem depois, Seglon. Então eu fico aqui muito feliz com todos vocês. E é isso, uma boa noite, gratidão, Seglon, e a Tá gente bom. vai falando. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.